vida cheia e coração vazio. Estou pedindo licença a vocês porque eu disse que o ano inteiro a pregação, todos os domingos, seria sobre enfrentando as lutas da vida e a esperança e a força de Jesus. Mas eu quero, pelo menos nos cultos de ceia, pedir para você pôr o cinto de segurança espiritual e a gente rasgar o nosso coração e abrir o nosso coração, escancarar o nosso coração para Deus e a gente deixar Ele falar com a gente um pouquinho mais sério, tá bem? Amém, irmãos? Então vou pedir que você preste muita atenção nesta palavra, nesses 35 minutos, que você e eu possamos entender mesmo o que significa isto. Mas quando eu falo de fazermos dessa forma, deixe-me dizer, as pessoas estão vivendo vidas complicadas, você mesmo, nós como cristãos estamos. Nunca a pressão foi tão grande sobre todo mundo. As pessoas realmente estão perdidas, as angústias estão tomando conta do coração de muita gente. Que bom que você entende o poder da igreja, né? Foi Jesus que instituiu a igreja, não placas de igrejas, não instituições que você conhece, organizações. Estou falando da igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Que bom que você está reunido aqui hoje como corpo de Cristo, está buscando orientação dele, direção para a sua vida, força para viver. Então, por favor, aproveite desse tempo, tome decisões, aceite os desafios de Deus para o seu coração, deixe que Ele te ensine, não saia daqui sem decisões, deixe que Ele fale com você, aproveite, é tão rápido, 1h30, é tão rapidinho, você vê, quando você menos perceber, passou. Então aproveite desse tempo. O texto é conhecido de vocês, vocês sabem qual é, que é Lucas 10, 25 a 37, vamos ver de uma perspectiva também diferente, cada vez, né? De uma outra, todos os conceitos sempre estão ali, mas sempre é um tempo diferente, uma visão diferente que Deus nos dá. Lucas 10, 25 a 37 diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você lê? Você é um mestre da lei, você entende profundamente. E ele respondeu: bom, a lei diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e você vai viver, isso aí é a vida eterna. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E quem é essa pessoa? E em resposta disse Jesus, e aí ele conta esta parábola para ele entender: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, e deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, ele cortou o caminho, ele passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. E aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, e depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, além disso, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Era dinheiro suficiente para os dias que ele precisasse, para o que precisasse, né? Cuide dele. E quando voltar, ele disse: se o dinheiro ainda não der, se ainda tiver outras despesas, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Aí a pergunta de Jesus: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele disse: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Então Jesus lhe disse: vá. Vamos falar juntos? Vá e faça o mesmo. Que o Senhor abra o seu entendimento, o nosso entendimento, e que Ele fale ao nosso coração nesta manhã. Eu quero que você entenda, a pergunta é de um perito da lei,
não é alguém que não sabia. Na verdade, é alguém que queria pegar Jesus, fazer Jesus tropeçar e pegar Jesus na lei. Vamos ver se eu consigo enrolar Jesus aqui. O que Jesus faz, como é próprio dele, quando era alguém assim, com intenções más, quem vinha com boa intenção, Jesus socorria e ajudava. Mas quem era malandro, Jesus tratava de pegá-los nas suas próprias astúcias. Então Jesus fala, você é um perito, diga para mim o que a lei diz. Então ele fala, a lei fala sobre amor, amar a Deus e amar o próximo. Interessante que lá está falando como, não é um simples conceito, está explicando um pouco mais, olha, e depois explica como é esse amor a Deus, amor ao próximo, mas ele diz como deve ser o amor, ele explica. Então você entende lá, o amor a Deus deve ser com toda a força, entendimento e alma, e o próximo como a si mesmo. E é interessante que esse perito, ele não tem dúvida sobre o amor, nem sobre a lei, nem sobre quem amar, mas a pergunta dele, onde ele queria pegar Jesus, era quem era o próximo. E até porque ele achava que Jesus andava muito próximo de algumas pessoas que não mereciam que ele estivesse lá. Então, na verdade, é isso que ele queria fazer. E Jesus então conta a parábola do samaritano. E eu queria então que nós aproveitássemos esse dia especial de Santa Ceia, por isso eu disse, para a gente entender o que Deus deseja revelar ao nosso coração, quais verdades, nessa parábola, nesta manhã, para que a gente seja mais parecido com Ele, porque todo o objetivo de Jesus é que os nossos encontros com Ele, seja na oração, na leitura, na meditação, nos grupos, na igreja, todos os encontros que nós tenhamos com Jesus, é para a gente contemplar e nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele. Então, lembre, nesta manhã Jesus quer tornar você parecido com Ele, e Ele usa esse exemplo para a gente. E eu estou chamando de cuidados, né? Cuidados que nós devemos tomar quando nos relacionamos com pessoas que precisam de Jesus. E aí é onde eu quero chamar a atenção. Qual é o primeiro cuidado que eu vejo aqui? É o cuidado para sermos sensíveis aos feridos. Vamos falar juntos? Cuidado para sermos sensíveis aos feridos. Cuidado para a gente não se tornar insensível, em outras palavras, com as pessoas que nós vamos encontrar no nosso dia a dia, no nosso caminho. Então, para mim, Jesus desenha um quadro muito claro, porque olha o versículo 31 a 32, ele diz assim, vamos ler juntos? Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, e quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, ele teve piedade, ele não passou de largo. Eu vejo que Jesus está colocando um contraste aqui, muitos, mas deixa eu chamar a sua atenção para isso. Ele fala o contraste inicial para mim, e é onde eu quero focar, ele está falando de dois líderes religiosos, um sacerdote e um levita, comparado a um samaritano. Agora você precisa entender que um sacerdote era uma pessoa encarregada do culto da casa de Deus, ele que fazia os sacrifícios. O levita era também ocupado com o templo, com a casa de Deus, ele era um ajudante na casa, e que servia junto, e que dava força para o sacerdote, na obra, no ministério, na casa. O samaritano, e Jesus, ele quis fazer isso, ele quis realmente incomodar aquele judeu, porque Jesus cita alguém e chama alguém de bom, quando o judeu, um samaritano para judeu, era um cara que tinha mistura de todo tipo de raças, não era raça pura para ele, então era alguém assim, eles detestavam isso, eles não respeitavam nem por ser raça misturada, nem pela religião e pelos costumes deles. Então o judeu não tinha respeito, e Jesus pega exatamente alguém desrespeitado por eles, e põe ele de frente, faz um confronto dizendo, deixe-me falar de uma pessoa que você não considera nada, e que é bom. Na verdade Jesus está dizendo, você com todas essas coisas, não faz o que deve, e aquele que não tem nada para fazer, ele está não livre, ele não tem força, não tem capacidade, ele não é uma pessoa considerada respeitável e respeitada, e essa pessoa é mais e faz mais que você. Então ele usa esse exemplo. Agora, o contraste para mim, que eu queria chamar a atenção, além disso, é que
de ver e fazer de conta que não viu, versus aquele que vê, se aproxima e se compadece. Esse é o contraste que Jesus está chamando a atenção aqui. Ver, faço de conta que não viu, que não vi, passo ao largo, mudo o meu caminho, e versus o homem que vê, se aproxima, se expõe e se compadece. Cuidado para sermos sensíveis aos feridos. Por quê? Você e eu podemos nos tornar como esses religiosos, sensíveis aos feridos, porque nós podemos ser pessoas assim. Aquela música que eu coloquei no início, que abriu, o cantor está dizendo que possivelmente esses homens estavam passando. Você conhece essa música? Eu te amo, ó Deus, o Deus da minha salvação, andando pelo caminho, estou louvando a Deus, possivelmente citando versículos bíblicos, falando com Deus profundamente, encontra um ferido caído, corta o caminho e continua: eu te amo, ó Deus, o Deus da minha salvação. Esse é o perigo, esse é o cuidado que eu e você precisamos tomar. Eram homens que deveriam ser o exemplo do que é ser compassivo, do que é ter misericórdia. No entanto, eles estavam preocupados com coisas que não eram mais importantes. Eles perderam a compaixão e a sensibilidade. Quando eu digo para você e eu tomarmos cuidado, porque todos os dias eu e você seguimos o nosso caminho. Todos os dias nós lembramos, nós levantamos e temos o nosso caminho. Considere cada dia o seu caminho, que você vai trilhar. Seu caminho de 24 horas, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, nos nossos caminhos, nas nossas atividades, nos nossos compromissos, no nosso dia a dia. E no caminho surgem essas pessoas. Surgem, e Deus vai colocá-las mesmo, sempre vão surgir pessoas assim, que são maltratadas pela vida, que estão sofrendo, que estão feridas, que estão enfrentando as suas angústias. Então, essa parábola para mim, com esse ponto, é para colocar você e eu em alerta, para a gente prestar atenção, e nós não sermos insensíveis às pessoas do nosso convívio, do nosso caminho. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui, o cuidado para sermos sensíveis, sabe? Qual é o próximo mais próximo? Já parou para pensar? Próximo e mais próximo estão dentro das nossas casas. E aí eu não estou falando só de salvação, estou falando de amor. A gente precisa começar a prestar atenção. Você está vendo constantemente especialistas em família estão mandando cada vez mais vídeos e falando sobre isto. O número de suicídio no meio de crianças e adolescentes. As crianças estão ficando depressivas, estão ficando doentes pelo estilo de vida que nós estamos vivendo, o jeito que nós estamos vivendo. Alguém postou um vídeo que eu lamentei que postaram e as igrejas continuaram fazendo. Cuidado, muitas vezes, igual aconteceu no carnaval, fizeram uma besteira lá, quase ninguém ia saber. Um evangélico indignado pega e posta, viu o que fez aí? Todos os evangélicos tratam de mandar para todo mundo. Presta atenção, querido, porcaria a gente não manda, mas é o que está acontecendo. As famílias estão se perdendo, estão sofrendo cada vez mais. E aí a mãe manda, ela conseguiu tirar, a filha estava com aquela uma coisa presa já no pescoço, e morrendo ela conseguiu chegar em tempo e tirar do pescoço. Por que você fez isso? Ela perguntou para ela, não é nem adolescente, ainda pré. Ela falou, porque eu estava assistindo o YouTube e ele mandou, a mãe está mostrando, aí a mãe briga. Eu fiquei com vontade, se eu estivesse perto daquela mãe, eu mandava prendê-la. Porque a menina já quase se matou, ela vai e briga, xinga a menina, quando na verdade a coisa era outra. Mãe, onde você estava que você não viu isto? Estão dizendo assim, nós temos medo de deixar o filho passar numa rua da favela, medo de ele ser, e eu não estou discriminando favela, estou falando, vou melhorar isso aqui, passar em ruas, em outros lugares que você sabe que são inseguros, que tem assaltos, pessoas estão envolvidas com drogas, lugares perigosos. A favela não tem que ser isso, né? Não entenda mal, mas em lugares perigosos, nós não deixaríamos nosso filho andar nessa rua sozinho, mas deixamos entrar nos quartos e ficarem sozinhos, e irem em ruas. Tem uma coisa chamada Deep Web, que é de uma coisa que é a web mais profunda, negra. Então nós deixamos eles andar no quarto
pelas internets e não percebemos o que está acontecendo. Então, a ideia aqui é, a gente precisa ser mais sensível às pessoas e ao que elas estão passando, sabe? Por isso que eu estou pedindo para você, comece a olhar para sua esposa, comece a olhar para o seu marido, volte a olhar com mais atenção para os seus filhos, e aí, claro, para todos aqueles que Deus coloca à sua volta. Por isso, o próximo, mais próximo é esse, porque nós estamos vivendo dias insensíveis, estamos ficando endurecidos, petrificados, enquanto as coisas já não nos importam mais. Nós conseguimos entrar em casa sem conversar uns com os outros, nós conseguimos passar pela vida sem falar um oi, um bom dia, sem dar um abraço. Nós estamos virando isto, entende? Esse é o mundo. Por isso você precisa estar aqui na igreja. Jesus está dizendo assim, nós precisamos parar de passar para as pessoas e fazer de conta que não vimos, começando dentro da nossa própria casa, seja para salvação, seja para estender a mão, sabe? Isso está mostrando o quanto nós estamos nos perdendo. E eu queria que você olhasse, seus colegas de trabalho estão feridos, seus amigos de escola estão feridos, seus amigos na academia que você faz estão sofrendo, seus colegas de futebol jogam, brincam, mas pode ser que ele deixou a esposa, brigou em casa, sua família está passando por uma situação, aquele lugar ali é uma fuga, e ele precisa de você, precisa que você veja, que Deus te dê discernimento, que você preste atenção. As pessoas no ponto de ônibus, no shopping, no elevador, o irmão do seu grupo está sofrendo. Eu tenho pedido, irmãos, por favor, não transforme o grupo num culto de igreja. O grupo é o lugar para a gente cuidar um dos outros, para amarmos uns aos outros, em nome de Jesus. A gente já faz aqui, sua vida precisa ser um culto, mas eu não estou dizendo formalidade de igreja, é lugar para a gente prestar atenção, para a gente ligar uns para os outros, para a gente orar uns pelos outros. Essa é a ideia. As pessoas estão precisando da gente, cada vez mais. Jesus disse assim, olha, nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos. Interessante, Jesus podia pegar qualquer coisa, doutrina, placa, sei lá. Ele disse assim, só vão conhecer vocês pelo amor que vocês têm uns pelos outros. Isso é o que nos distingue do mundo. Então quero que você leia essa frase comigo, vamos falar juntos? Nossa marca, bem forte, nossa marca como cristãos é o amor ao próximo. Se perdermos isso, perdemos a nossa identidade, perdemos a nossa utilidade. Fica sal sem sabor, é para jogar fora, porque o mundo precisa ver o amor que há em nós. Nós não temos o direito de passar pela... Eu não estou dizendo que você vai pegar todo mendigo de rua, não é disso que eu estou falando, irmãos. Não estou falando de assistência social, estou dizendo de pessoas que sofrem de todo tipo de dor, que são os mendigos espirituais ou emocionais dentro do trabalho, na escola, no seu caminho todos os dias, que estão precisando de socorro, pessoas que estão a um fio de tirar a vida. É disso que eu estou dizendo. A carência é muito mais do que essa. Toda vez que eu falo disso, não vamos pensar em assistência social e pegar alguém na rua, não, é alguém que está dentro das casas, pessoas que talvez têm tudo, o seu chefe, o seu patrão, mas emocionalmente, espiritualmente está se sentindo miserável, não vê saída. É disso. A nossa utilidade é amar essas pessoas, é o nosso importar, é a nossa compaixão, é o nosso estender a mão que vai tocar o mundo. E aí então as pessoas vão entender o que é o amor de Cristo. Aí a gente não vai ter espaço aqui, não vai ter espaço na sua casa, nós vamos ter que fazer 10, 20 cultos, abrir 500 igrejas por todo lugar do mundo, não para arrancar dinheiro, para levar a palavra de esperança, o Jesus que ama, o Jesus que se importa, o Jesus que dá a vida pelo perdido. Sabe o que eu estou percebendo? As pessoas que têm, eu não acho que eu sou importante, porque eu sei que isso acontece com você, mas é claro, se você tem um nome de médico, você tem a profissão de médico, você tem a profissão de advogado, se você tem o chamado de pastor, então tudo é diferente. Então quando alguém me vê, já vê, puxa, eu preciso de se alguém tem um problema na justiça, ele vê o advogado, gostaria de um conselho, isso é normal. Você tem um médico no meio e fala, deixa eu te falar uma coisa, eu estou passando assim, o que você acha? O que está acontecendo com o cristão, e com nós, e com pastores, é que as pessoas já não podem nos ver mais, elas já nos encontram, e nos encontram vendo assim, aqui eu posso abrir meu coração, aqui eu posso falar algo que eu estou enfrentando, aqui eu tenho um porto seguro. Você está entendendo, irmãos?
Você não está encontrando isso? Não foi essa a nossa conversa, Roberta? Semana passada, pastor, eu cheguei atrasado aqui porque, olha, eu não consegui. A pessoa me pegou no corredor, eu precisava vir, mas ela abriu o coração, escancarou. Falei, essa é a melhor religião, tá certo? Não tem problema. Essa é a questão. As pessoas estão nos encontrando e rasgando o seu coração porque eles não veem saída. Só que se bater num coração duro, petrificado, desinteressado, que não consegue perceber, ocupado demais, então nós deixamos de ser a esperança. Nós deixamos de ser a esperança para essas pessoas. Você e eu temos a cura. E Jesus nos pede para termos um coração sensível. Minha oração por você, e a oração que você deveria fazer para Deus agora nesse momento é: Senhor, enche o meu coração de compaixão pelas pessoas que precisam e pedem a sua ajuda. Diga isso para Ele: enche o meu coração de compaixão. Jesus é o maior exemplo de compaixão. Todas as pessoas que Ele encontrou pelo caminho, que precisavam do seu apoio, Ele estendeu a mão, parou tudo. Desde crianças, Ele parou tudo para estender a mão. Criança, Ele pôs sobre o seu colo e disse: deixem vir a mim os pequeninos, porque o reino pertence a eles. Você entende? O cego, que precisava, que clamava, que as pessoas disseram: para de clamar, Jesus tem muita coisa que fazer. Jesus para tudo por eles. A mulher prostituta, que eles tentam pegar Jesus em alguma coisa, Jesus diz, estende as mãos e a levanta e diz: querida, vá em frente, continua sua vida de outro jeito agora. Sabe, eu e você precisamos ser essas pessoas sensíveis para esses feridos, para que eles possam experimentar a graça e o amor de Cristo através de nós. Amém? Vamos ao segundo cuidado que nós devemos ter quando nós nos relacionamos com as pessoas que precisam de Jesus. O segundo cuidado é cuidado, vamos falar juntos? Cuidado para não confundirmos o que Deus espera de nós. Cuidado para não confundir o que Deus espera. E aqui é onde eu penso cuidado, porque nós estamos vivendo o contrário disso. Nós estamos vivendo vidas cheias e coração vazio. Aqueles dois religiosos eram pessoas assim, cheias de tanta coisa, mas coração vazio. A Roberta, você quase caiu nesse erro. Não, espera aí que eu tenho que ir para a igreja, eu tenho uma aula. Não, espera lá. Só se você tivesse dar aula, então tudo bem, você espera um pouquinho que eu já volto. Mas você não tem que dar aula, daqui a pouco eu volto. Deixa eu falar com você, daqui a pouco eu vou. Fala, filho, o que está acontecendo? Isso é o que nós precisamos, né? E aqueles estavam com o coração cheio de tantas coisas, menos cheio do que precisava, que compaixão. Enquanto eles estavam sobrecarregados com seus ofícios, preocupados com o seu trabalho, planejamento do dia, várias tarefas, eles preferiram continuar o caminho. Eles não entenderam o que era mais importante naquele dia, naquele momento. Essa é a grande questão. Era parar por alguém que estava ferido e precisava de socorro. Isso você não faz depois. Aconteceu um acidente, não é isso que acontece com a gente? Estou indo de viagem, aconteceu um acidente, tem pessoas feridas, a gente encosta o carro, põe num lugar seguro, por favor, primeiro, e depois vai ver como é, preciso socorrer. Ninguém mais está aqui, sou eu. Então, Senhor, será que é a tua vontade, Senhor, que eu devo parar aqui agora para atender essa pessoa? Parece que é assim que a gente faz, né? Irmão, querido, essa é a grande questão. Está claro, está ferido, não tem mais ninguém. Interessante que o samaritano, além de tudo contrário a ele, como eu já disse, ele é um viajante, ele não é dali. E o caminho que ele estava era de Jerusalém. Aquela pessoa ferida estava de Jerusalém a Jericó. Então Samaria está mais acima. Então ele está passando por Jerusalém, e entre Jerusalém e Jericó ele encontra o ferido. Só que ele está de viagem, ele não vai ficar ali, ele continua, iria para outro lugar. Ele é um viajante, não é dali. Um homem de negócios, quando você vê, porque ele diz: eu vou fazer negócios e volto, depois quando eu voltar eu passo aqui e deixo mais. Então, se tem alguém que não deveria atender, era ele, porque não tinha nada para isso, em relação a ele. Mas veja bem o versículo 33, eu quero que você leia comigo e veja a diferença dos dois religiosos aqui. Vamos lá de novo, bem forte? Mas o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aqui para mim não é nem a piedade, porque eu foquei piedade no primeiro ponto. Para mim aqui é enquanto os outros passaram de largo, enquanto os outros estavam ocupados com as suas coisas, ele diz, ele se aproximou,
Ele olhou o que estava acontecendo, ele se achegou ao homem, e ao chegar, aí sim ele se compadeceu, ele teve misericórdia dele. Esse homem sabia o que era importante na sua vida e naquele momento, o que era mais importante. E essa é a questão aqui para mim, sabermos o que é mais importante. Os religiosos achavam que servir a Deus era trabalhar para Deus. Vou falar um segredo aqui para vocês. Estou há 10 anos trabalhando com vocês para a gente aprender que servir a Deus não é trabalhar para Deus. A gente vai chegar lá ainda. Amém? Amém, irmãos? Por quê? Eles achavam que servir a Deus era trabalhar para Deus. E o bom samaritano entendeu que servir a Deus era compadecer, estender as mãos para os feridos. Você ouviu isto? A verdadeira religião era esta. Sabe qual é o maior desafio então da nossa igreja? A igreja que está reunida aqui hoje, eu e você, e que estamos reunidos juntos há 10. Nosso maior desafio é olhar para além dessas paredes. Esse tem sido o desafio. Jesus disse assim: eu sei porque eu vim aqui. Eu sei porque o Pai me enviou. Está muito claro para mim. Eu sou comprometido com isso. Ele disse: eu vim. Isso era a missão de Jesus. E missão é com que eu me comprometo, é com que vou gastar a minha vida. Jesus disse assim: eu vim buscar e salvar o que está perdido. Eu não vim trabalhar para Deus, eu vim amar a Deus e amar as pessoas que Ele ama, os perdidos, os feridos, os caídos. Mas Ele também foi muito claro com você e comigo, porque Jesus diz assim: se alguém quer ser meu discípulo, ele não diz, eu vou oferecer umas coisas aqui, a hora que eles entrarem, depois eu digo para eles estão perdidos. Não, Jesus diz, olha, se alguém quiser me seguir, a coisa vai ser complicada. Você está afim mesmo? Preste atenção nisso. Tem gente que vive pedindo, pelo amor de Deus, para você se tornar um discípulo de Jesus, um membro de igreja. Eu não peço isso, porque não adianta. É você que precisa dizer, pelo amor de Deus, Jesus, me aceita. É o contrário. Que não é assim. Jesus está dizendo, olha, quem quiser me seguir, precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e depois me seguir. Então ele diz, tem um preço. E Jesus está dizendo assim, já que eu sei quem eu sou, para que eu vim, e eu sei também que eu vim preparar pessoas, ele diz assim como o Pai me enviou para o mundo, ele diz, eu envio vocês para o mundo. Por isso eu disse, conseguirmos olhar além dessas 4 paredes. Então Jesus espera que a gente perceba as pessoas, que a gente consiga olhar além da máscara da falsa felicidade, da falsa alegria que muitas pessoas colocam. Estava conversando com um rapaz ontem, dizendo assim, ele me trouxe aqui até a casa do Micael, ele estava dizendo assim, a minha namorada vive nas redes sociais, e ela é deprimida, e ela vive sempre dizendo, minha vida é uma droga mesmo. Namorada. De verdade, fiquei com vontade de dizer para ele, filho, larga dela. De verdade, mas eu segurei. Viagem de 10 minutos, você falar isso, acabou a igreja, acabou o pastor. Eu ia falar, filho, não entra nessa não, filho, né? Mas tudo bem. Eu fui falar assim, fala com ela agora. O máximo que eu consegui foi, fala com ela agora. Que as redes sociais são isso mesmo. E se ela colocar que ela está deprimida, dentro de 5 minutos todo mundo corta ela. Então é um falso relacionamento, não é por aí que se relaciona. Então a falsa alegria, a falsa vida. Então coloca lá. Deixa eu avisar vocês, não cai nessa da mulher que está colocando lá que o casamento está lindo. Não está, filho. A maioria não está. Quando a coisa está feia, começa a colocar eu e meu marido, eu e minha família. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Porque eu e meu marido, eu e minha família, você e sua esposa, você e seu marido, né? Assustaram aí agora, né? Nem errando, tá? Nem na conversa errada. Aí é o seguinte, quando vai, isso eu faço no WhatsApp. É ali que eu falo com a minha esposa, com meus filhos, é ali que eu mostro minha família entre nós. Mas é isso, essa falsa vida que nós criamos virtual e as pessoas começam a viver falsa felicidade. E ele estava dizendo assim, ela é deprimida porque diz que só a vida dela não dá certo. Isso de todo mundo dá.
Infelizmente, irmãos, essa é a verdade mesmo. Nós criamos um mundo de faz de conta, imaginário, e falamos assim, esse é a minha vida, esse é. Mas a gente sabe que não é. E as pessoas, porque se a gente falar para alguém que está triste, angustiado, ele vai dar um jeito logo de cortar a gente, de fugir da gente, de não encontrar mais a gente, de não querer conversar mais com a gente. Só que Jesus me chamou e te chamou para levar esperança. Amém? Para a gente tocar essas pessoas com o amor de Cristo. Elas precisam. Não importa se no Face, onde for, onde elas estiverem. Encontrou? Leve esperança. Olha Mateus 9, 9 a 13, diz assim: passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Um coletor, ladrão. E Jesus disse: siga-me. Sabe o que ele fez? Levantou e seguiu. E estando Jesus em casa, foram comer com ele e os seus discípulos. E quem? Publicanos e pecadores, esses coletores de impostos, pessoas que faziam tudo isso, que todo mundo detestava. E vendo isso, os fariseus, de novo os religiosos, chegam para ele e perguntam aos discípulos: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? E ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Vão aprender o que significa isto: eu desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então sacrifício, como eu disse nesse ponto, é uma oferta que as pessoas ofereciam a Deus. Misericórdia era algo que as pessoas faziam para os perdidos que Deus amava. Amém, irmãos? Então sacrifício é isso que a gente tenta fazer com dinheiro, com trabalho, com ministério, tem que fazer, nós precisamos fazer, mas não é isso que Deus espera. Isso tem que ser acompanhado de um coração que pertence a Deus. Ele diz um coração que é compassivo, que é misericordioso. Então, mais do que trabalhar e fazer sacrifício, Deus quer misericórdia, que nós estendamos as mãos para as pessoas que Ele ama, que são os perdidos, que precisam de mim e de você. Deus está dizendo: você quer me agradar? Você quer oferecer algo para mim? Eu vou falar de novo. Deus está dizendo: você quer me agradar? Você quer oferecer algo para mim? Ele está dizendo assim: estenda suas mãos com coração de misericórdia para as pessoas que precisam e pedem a minha ajuda. Estenda suas mãos se você quiser fazer algo para mim. Se na primeira parte eu li aquela frase para vocês dizendo que a nossa marca como cristãos é o amor ao próximo, e quando nós perdemos isso, se perdemos isso, nós perdemos a nossa identidade, perdemos a nossa utilidade. Nesse segundo aqui, eu quero que você leia comigo. O resumo disso seria o seguinte: vamos falar juntos? Nossa missão de vida é buscar e salvar o perdido. Se confundirmos o que Deus espera de nós, perdemos o nosso trabalho, perdemos o nosso galardão. Vamos chegar diante de Deus frustrados. Fiz, mas não fiz o que Deus esperava de mim. Misericórdia, quero, não sacrifícios. Peço misericórdia para a sua vida e a minha vida. Por último, o cuidado que nós devemos tomar quando nos relacionamos com pessoas que precisam de Jesus. Vamos falar juntos? Cuidado para manter sempre com a gente o kit de primeiros socorros. Quero que você entenda que eu não falei um kit, eu falei o kit. Se for um kit, é uma porcaria essas coisas que o Brasil já fez, para você pôr kit de primeiro socorro no seu carro. É irritante lembrar quando eles inventam essas coisas. Eles conseguem se atrapalhar até com o extintor, né? Que provam que não serve para nada também. Então é sério. Então não é disso que eu estou falando. Estou falando daquela pessoa capaz, hábil, profissional, que onde chegar é a pessoa que sempre está levando cura e que ele está salvando vidas, porque ele estava ali voluntariamente, aconteceu algo e ele estava pronto e foi lá e fez, aplicou os primeiros socorros e salvou. Essa semana eu ouvi isto. Mulher que deu um remédio para criança aqui em Londrina, acho que foi em Londrina que você viu assistir, pelo menos assisti em Londrina. E a criança se engasgou com o medicamento e como ela não conseguiu reavivar a criança ali dentro de casa, ela saiu para a rua gritando. Duas pessoas de frente saíram da oficina, correram lá e conseguiram reavivar a criança, de colo. Então, mais ou menos isso, mas eles tinham habilidade e eles estavam sabendo, a ideia é essa. Olha o versículo, para mim é muito claro aqui, olha o versículo 34 e 35, leia comigo. Aproximou-se,
enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, e quando voltar lhe pagarei todas as despesas que tiver. Isso para mim nos ensina a vivermos conscientes de quem nós somos. Quem somos? Ele não foi, aonde tem uma farmácia aqui? Ele não fez isso. Ele arrancou ali da sua bagagem, do que ele carregava, o kit de primeiros socorros, e atendeu aquele homem, e colocou sobre o seu cavalo, e levou até onde tinha que levar. Sermos conscientes de quem nós somos. Esse é o que eu quero desafiar você aqui a pensar. Somos sal, somos luz do mundo, somos chamados e comprados por Jesus. Você e eu não temos direito de não ter um kit de primeiros socorros para o perdido, para o ferido, irmãos. Você ouviu isso? Nós não temos o direito de passar de largo para os doentes. Está conosco a cura, a resposta. Deveria ser natural para mim e você, como esse samaritano, que no deserto da vida, que é a nossa vida, da gente carregar com a gente um cantil de água espiritual para saciar a sede dos necessitados e azeite para passar nas feridas das pessoas maltratadas pela vida. Deveria ser natural para mim e você, ao andarmos, percebermos as pessoas, nos compadecermos das pessoas, pararmos para as pessoas e termos nesse deserto um cantil de água para o sedento, e óleo, porque o azeite era óleo, né? Ou melhor, o azeite era remédio que passava nas feridas para curar, e a gente ter o azeite para passar nas feridas dos maltratados. A gente não precisava perguntar isto. Irmãos, eu não quero encher o seu coração de culpa, nunca é meu objetivo, igreja não é para isto, mas eu espero que você entenda para que você e eu fomos chamados. Amém, irmãos? A gente não foi chamado para ficar aqui dentro, a gente não foi chamado para viver Deus aqui dentro, a gente foi chamado para vir aqui e passar por aqui. Mas a gente vive todos os dias, e esses dias, e tudo, esse caminhar todos os dias, a gente precisa viver essa realidade, de perceber, de compadecer, de parar e de curar, de estender as mãos de cura. Nós oramos o ano inteirinho passado, por amigos, por pessoas, já é um bom começo. Talvez você só orou na igreja, misericórdia. Não sei se você aprendeu. Domingo que vem eu vou perceber como é que foi esse ano para você. Domingo que vem eu desafiei que a gente tenha um culto do amigo, que você avise o seu amigo que vai ter estacionamento para ele. Quando eu falo que vai ser assim, acho que alguns ficam, esse pastor tem muita fé, tá doido, ele está achando que vai vir gente. Acredito no Senhor Jesus, amém? Acredito que Ele ama os perdidos. Eu orei, você orou. Eu acredito em você também. Eu estou imaginando que quando nós oramos, você estava orando. Você tem a sua lista de compaixão, né, de que você tem. E também que você, que é amigo nosso que está aqui, que não é da igreja ainda, pode trazer o seu amigo, traga. É dia de, a gente está comemorando a Páscoa para a gente pensar exatamente na morte de Jesus, na vida de Jesus e a ressurreição por nós. A mudança que Ele fez na nossa vida. É um convite para você trazer. Mas aí, queridos, culto do amigo não é só esse dia. Por isso eu disse, não vamos pregar o ano inteiro, porque culto amigo é todo domingo. Eu espero que todo domingo você traga seus amigos para ouvir essa palavra de esperança. Não é uma palavra de esperança, é uma palavra de direção. Palavra que cura, palavra que liberta. Quem é você? O que você está fazendo com a sua vida? Como é que você está seguindo o seu caminho no dia a dia? Você está consciente? Vamos ficar em pé? Vida cheia. Vamos falar juntos? Vida cheia. Eu prefiro um coração cheio e uma vida descomplicada. Amém? Amém, irmãos? Então fala assim: Pai, dá-me um coração cheio, cheio de misericórdia, cheio de compaixão,
e uma vida descomplicada, para eu tocar as pessoas feridas que o Senhor colocar no meu caminho. Amém?